nosso Deus tudo governa e não é um governo autoritário, é um governo de amor, é um governo de carinho, de abraço, de resgate, de transformação, de bênção. E isso tudo é o que traz esperança para nós. Isso tudo é o que traz expectativa, isso tudo é que nos dá força para continuar caminhando. Queria aí mandar um beijão para todo mundo que está com a gente hoje. Tá aí Daniel, Marisa, Santana, minha prima, Mariana, Flores, Douglas lá de Londres, o César, muito querido César, Vânia Guida, Gilson, e mandar um beijão também pro pessoal que está lá na sala de vídeo que a Daniele abre, tá bom? Parece que tem um pedido de oração ali, sobe um pouquinho, Alice. Da Marisa, isso. Isso, Marisa está passando mal e a gente vai orar. Nosso primeiro rompante é isso. A gente não é contra medicina, contra ciência, nada disso. Mas a gente não deixa de orar primeiro. A gente ora e depois faz o que tiver que fazer. Né? Mandar um beijão aí também pro pessoal que assiste depois. Né? A Cida, às vezes a Graciete também. Tem alguns irmãos que não têm condições de escutar, de ouvir, de participar aqui ao vivo, mas depois recupera lá e pode assistir. E isso também é bom para você saber. Se você precisar depois rever ou chegou na metade, não tem problema nenhum. Você pode voltar depois, isso fica registrado lá. A gente está conseguindo melhorar, né, o nosso número de inscritos na página, então logo a gente vai ter mais facilidade de postar pela página, fazer a transmissão pela página, porque mais pessoas vão ser notificadas. Para você ter uma ideia, eu tenho 4.000 amigos praticamente e só 25 pessoas ou um pouquinho mais fica notificada que eu estou fazendo uma transmissão. Então isso é muito pouco. Então eu não consigo chegar. Com a página é mais fácil. E aí a gente está conseguindo melhorar isso aí, para facilitar, tá bom? Bom, nesse momento a gente separa sempre o nosso coração para oração. Tem vários motivos para a gente estar orando e graças a Deus, sempre que a gente ora, a gente se sente melhor. Isso tem uma finalidade, um objetivo, que graças a Deus, todos os dias Deus está realizando, cumprindo a nossa vida. Então, esse é o caminho, né? Eu não conheço ninguém que entrou no caminho da oração e se sentiu pior ou arrependido. Eu já fiz muitas coisas na minha vida que depois eu pensei melhor e entendi que não tinha tomado a melhor decisão. Mas eu nunca me arrependi de ter orado. Né? Eu não conheço uma pessoa que tenha vivido essa experiência da oração e não tenha tido algum nível de resultado, principalmente de edificação. Então a gente faz isso para ser edificado. A gente não faz isso para que Deus atenda nossos caprichos. A gente faz isso para Deus falar conosco e a gente conseguir identificar essa voz que fala conosco. Gente, hoje a gente começou um pouco mais cedo, porque eu vou participar de uma live às 8 e eu não consegui mudar lá o horário, porque é um amigo nosso que está gravando e a gravadora dele colocou os horários já e já fez a publicidade, tudo da live, então a gente não teve como alterar. Mas amanhã, se Deus quiser, a gente está no mesmo horário de sempre, né? Sempre que acontecer isso, eu aviso no grupo do Zap, que é um grupo que, se você quiser fazer parte, pode ficar tranquilo que não tem nada além de notificação. Não tem bom dia, boa tarde, boa noite, não tem corrente, não tem foto, não tem vídeo, não tem nada. Eu só aviso a hora que a gente vai começar e as ações da Terapia de Cristo, principalmente quando a gente voltar a ter o nosso encontro semanal presencial, tá bom? Mandar um beijão aí para Marcele. Marcele, você hoje postou lá o louvor, né? Esta paz que sinto em minha alma. Para mim é um louvor muito especial também, que foi o primeiro louvor que quando eu entrei
na igreja, primeira vez, eu tinha 6 anos de idade, tocou essa eles estavam ensinando para a igreja essa música. Então já tem um tempinho, né? Estavam ensinando, eu nunca me esqueço dessa música, e ela faz todo sentido. Esta paz que sinto em minha alma não é porque tudo em mim vai bem. Esta paz que sinto em minha alma é porque eu amo o meu Senhor. Não tem nada tão atual quanto isso. A gente não está posando de sentir paz porque está tudo bem. É porque, apesar das circunstâncias adversas, complicadas e estranhas, a gente tem um relacionamento de amor com Deus, que Ele nos premia, recompensa, sem precisar fazer isso, não precisava fazer, mas Ele nos recompensa com uma paz que excede todo o entendimento. Pai, nós oramos por isso nessa noite. Nesse tempo complicado, estranho, esquisito, doído, que a gente possa sentir paz, numa paz que o mundo não nos pode dar, mas o Senhor nos pode dar, e que excede a nossa maneira de compreender, de enxergar as coisas. Que a gente seja tomado por um amor por Ti, que se aprofunde nesse tempo complicado. Nós queremos lembrar de todas as pessoas que precisaram sepultar pessoas próximas, parentes, para que o Espírito Santo traga consolo. Que a gente não fique à deriva, que a gente não se sinta frágil, mas que a força do Senhor nos traga fortalecimento para enfrentar esse luto difícil de ver a partida de pessoas queridas. E a gente não imaginava que fosse partir, mas agora, porque há essa pandemia, isso está acontecendo, infelizmente, em muitos dos nossos lares. Pai, nós clamamos por aqueles que estão lutando nos hospitais, tanto os que estão enfermos, quanto os médicos e os profissionais de saúde que estão na linha de frente, que o Senhor os proteja. Guarde a família. Como deve ficar apreensiva uma família que tem que deixar um dos seus ir para a frente da batalha por nós? Pai, que o Espírito Santo também traga paz a esses corações. Nós queremos orar, Senhor, em favor da Marisa, que está se sentindo mal. Todo qualquer que estiver nesse momento assistindo, que possa ser tocado. A gente crê nisso, pela fé a gente crê que não é por nós, mas por Ti, Senhor, nós seremos tocados. Pai, eu quero que o Senhor visite os lares de pessoas que estão aí com sintomas emocionais agravadíssimos por causa dessa pandemia, gente que já está lutando contra a depressão, gente que é medicado todos os dias para conseguir ter uma vida com mais saúde mental, emocional, psíquica, que está agora numa situação complicada por causa dessa pandemia. Visita cada lar. Eu quero me lembrar da vida da Laura, com 12 anos apenas, está com síndrome do pânico, para que ela possa melhorar, para que ela possa ser tocada pelo Senhor, para que a terapia que ela faz faça efeito, medicações, mas que, sobretudo, ela possa se ver livre desse mal que é o pânico, a síndrome do pânico. Nós queremos orar, Senhor, por reconciliação de vidas. As pessoas que estão mais distantes possam se aproximar de Ti, que possam permanecer no Senhor. Que haja um grande mover de cura nesse país, em tantas áreas carenciadas. Pai, a gente tem uma carência de tanta coisa que a gente precisava que funcionasse no nosso país e não funciona. Que cada um de nós possa fazer a sua parte e possamos ter uma capacidade de propor e de agir de maneira a melhorar, que com harmonia entre todos aqueles que desejam um país melhor, possamos ver as coisas de fato melhorarem. Ó Pai, nós não queremos nada do ódio, nós não somos do ódio, nós somos do amor, que esse amor flua em nós, entre nós e de nós para todos aqueles que precisam de receber também o Teu amor. Nós queremos lembrar também da vida da Dinda da Sane, que está internada ainda. Pai, que o Senhor possa visitá-la e tirá-la de lá, ela possa voltar para o seio da sua família com saúde, trazendo alegria aos seus familiares. Pai. Oramos também, Pai, para que o Senhor nos ajude nesse tempo difícil de crise financeira,
para que haja solução, para que haja alternativa, para que a gente possa ultrapassar. O nosso povo é criativo, o nosso povo é bom, trabalhador, que a gente possa se empenhar e que possam haver respostas de todas as áreas da sociedade para que a gente possa ultrapassar esse tempo difícil. Nós assim oramos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Muito bom, que bom a gente orar, a gente se sente mais leve, a gente sente que não foi algo vazio, mas que foi preenchido pelo Espírito Santo, porque a promessa da palavra é que o Espírito Santo ele intercede por nós. Nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo intercede por nós. Que alegria, né? Bom, eu tenho a palavra hoje para os irmãos, que está no Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 17. Eu quero ler a partir do verso 20 até o verso 23. Enquanto você encontra aí, eu tomo um bocado de água. João 17, 20. João 17, a partir do 20, eu vou ler na versão da Bíblia a mensagem. Diz assim: Oro, não apenas por eles, mas também por todos os que crerão em mim por causa deles e do testemunho deles a meu respeito. O alvo para todos eles é tornar-se um só coração e uma única mente, assim como tu, ó Pai, és em mim e eu em ti, para que possam ser um coração e uma única mente conosco. Então, o mundo poderá crer que tu de fato me enviaste. A mesma glória que me deste, eu dei a eles, para que eles estejam unidos como nós estamos, eu neles e eles em mim. Assim, eles amadurecerão nessa unidade e darão evidência ao mundo mau de que tu me enviaste e os amaste, do mesmo modo que amaste a mim. Pai, nos visita através da tua palavra, que ela cumpra um papel dentro do nosso ser. Nós não queremos palavras que nos tragam sofisticação, mais conhecimento, simplesmente. Nós precisamos de viver um toque que nos mova a fazer o que não estamos fazendo, que nos mova a melhorar nas áreas em que ainda precisamos de nos aperfeiçoar. Que a tua palavra, que é lâmpada para os nossos pés, possa indicar o caminho que nós precisamos seguir. Ó Pai, que a gente possa ser edificado por aquilo que o Senhor deseja derramar sobre a nossa vida. Que caia sobre nós a porção que o Senhor tem separado, reservado para esse tempo, para esse momento, para esse dia na nossa vida. Nós assim oramos a Ti no nome do Senhor Jesus. Amém. Esse texto é um registro bíblico, né? Um registro bíblico de uma oração de Jesus para o Pai. Eu sempre tive curiosidade, no mínimo curiosidade, talvez até mais do que isso, de saber o que as pessoas pensam ao meu respeito e o que elas falam de mim umas para as outras. A gente tem essa no mínimo curiosidade, né? A gente dá importância àquilo que as pessoas pensam a nosso respeito, o que elas dizem de nós. Agora aqui o texto flagra aquilo que Jesus disse sobre mim e sobre você, porque a oração era dirigida ao Pai a respeito dos seus discípulos, mas Jesus acrescentou, aqueles que vão crer também depois. Então Jesus estava falando de mim e de você. E essa é uma conversa que muito nos interessa, esse diálogo de Jesus com o Pai é muito importante para nós, porque ele frisa, ele dá relevo, ele mostra o que é importante para Jesus quando ele intercede por nós diante do Pai. E o susto que a gente toma é que muita coisa que talvez a gente ache importante, para Jesus não é importante para nós.
Quando você tem, por exemplo, uma casa, uma propriedade, e você não tem recursos para fazer tudo aquilo que você deseja fazer, o que é que você faz primeiro? Você faz o que é mais importante. A gente tem prioridades, a gente não sai por aí fazendo as coisas de maneira solta. A gente tem aquilo que precisa ser feito primeiro. E no caso de Jesus não é falta de recursos, ele pode fazer tudo. Mas ele deixa claro o que é importante para nós. Muitas vezes na vida, a gente tenta conquistar uma coisa porque a gente acredita que através daquela conquista nós vamos conseguir outras coisas. E muitas vezes isso não dá certo, porque você adquire algo, mas aquele algo nem sempre traz aquilo que você espera. Porém, quando Jesus intercede ao Pai, ele sabe exatamente o que é importante para mim e o que é importante para você. Nós estamos vivendo num tempo de perdas. Estamos perdendo gente, seres humanos estão morrendo, nós estamos perdendo recursos financeiros, né? Em vários níveis a gente está sentindo perda econômica, os países, as pessoas, os empresários, os funcionários, de todas as áreas as pessoas estão perdendo. Há uma crise também na área emocional, porque isso tudo mexe com a gente, você está isolado, você não poder abraçar as pessoas, você não poder realizar um encontro religioso, presencial, isso tudo mexe com a gente. Porém, nós precisamos saber o que é importante e o que a gente pode fazer mediante, consoante aquilo que Jesus ele disse ao Pai a nosso respeito. Então a gente precisa perceber o que é importante para Jesus sobre nós, para que a gente saiba o que é importante para nós e que talvez a gente não saiba. O propósito da terapia de Cristo é que a gente se pareça mais com Jesus. É muito gostoso quando uma pessoa vê meus filhos e diz assim, parece com a mãe, parece com o pai. A gente quer que se pareça com a gente, não é? Eu percebo, por exemplo, no meu filho, que vai fazer 3 anos ainda, que o que ele mais gosta de fazer é o que eu estiver fazendo. Ou o que a mãe estiver fazendo. Ele tem prazer de imitar coisas que eu faço ou seguir o que eu estiver fazendo para ficar junto comigo, para ficar perto de mim. Porque essa é uma característica da criança, essa dependência, esse querer estar próximo. Uma criança, se ela se vê só, ela chora, ela sente a distância dos seus pais, dos seus responsáveis. E quando a gente vive a terapia de Cristo, o nosso objetivo é chegar nesse nível de dependência, de querer estar perto de Deus, de querer imitar Jesus, de querer fazer as mesmas obras, não é? E aí vamos pegar aqui o que é que o texto diz para que a gente compreenda qual é a proposta de Jesus para o Pai a nosso respeito. Jesus está pedindo algo por nós. E o que é? Bom, ele pede 3 coisas. Eu quero falar sobre 3 coisas dentro desse texto para a gente refletir e meditar. A primeira coisa é um pedido por santidade. Eu sempre tive problema com essa palavra, porque se a gente não toma cuidado, a gente entende que santidade é ficar numa posição que a gente se sinta melhor do que as outras pessoas. Eu gosto de uma outra palavra que para mim dá no mesmo lugar da santidade, que é intimidade. Se a gente não tem intimidade, a gente não desfruta na mesma proporção. Quem tem intimidade comigo pode provar mais de mim, o melhor de mim, com toda certeza fica reservado para quem tem mais intimidade. No meu caso, eu sou uma pessoa falha, então quem está perto demais também desfruta da parte ruim de mim. Mas em se tratando de Jesus, não tem parte ruim. Então a gente luta, a gente batalha para ter mais intimidade, porque a intimidade gera mais experiências. O melhor de Jesus está reservado para quem está mais perto.
A gente pode tomar como exemplo o ministério terreno de Jesus. Ele fez milagres patentes aos olhos de todo mundo. Era público. Mas a Bíblia sempre registra que em privado ele tinha uma conversa, um diálogo com os seus discípulos mais chegados, que explicava muita coisa, que fazia com que eles pudessem mergulhar e se aprofundar mais no Evangelho, na Boa Nova. Então muita gente ficou só com o milagre que viu. Mas no caso dos discípulos, eles foram muito além. Né? Pedro, Tiago e João, por exemplo, viram o rosto de Jesus transfigurado, viram Jesus glorificado. Ou seja, a nossa visão, a gente já falou um pouco sobre isso aí numa outra live, né? A nossa visão, quando temos mais intimidade, é outra. É outra. Eu fico pensando, por exemplo, uma pessoa como João Holanda. A gente vê na rede social e tal, aquela coisa, mas conhecer é tão melhor, a gente desfrutar da intimidade. Thay Daniel, Priscila, Vânia Guida, Gilson, a gente vai se juntando, a gente vai se aproximando uns dos outros e fica melhor. A gente vai numa casa de alguém que a gente não tem intimidade, a gente fica todo duro. A nossa postura é uma postura rígida, porque a gente está preocupado na impressão que está dando e a gente não quer atrapalhar, a gente não conhece bem onde está pisando. Mas quando se trata de uma pessoa com intimidade, é excelente, você fica à vontade. A única coisa ruim de ter intimidade com as pessoas é porque a pessoa não te traz mais água, né? Você que tem que ir na geladeira porque ela alega que você já tem intimidade o suficiente para ir lá e buscar a água na geladeira. Mas a intimidade é para isso. Então, quando a gente procura ser mais íntimo de Jesus, não é procurar ser melhor do que as outras pessoas, não é ficar numa posição em que a gente se sinta perfeito, não é? E que possa, perdão pela palavra, né? Arrotar uma santidade. Não, não é isso. A intimidade é para que a gente possa aproveitar melhor, né? Aproveitar melhor. Eu me lembro que uma cena que não sai da minha memória é que quando meu pai chegava em casa do trabalho, era uma delícia, era maravilhoso para mim perceber os passos dele no corredor do prédio chegando na porta. Tanto que quando ele colocava a chave, e às vezes até antes disso, eu já corria para a porta. Por quê? A intimidade, o fato de ele ser meu pai, eu sabia o horário que ele chegaria, e eu, pelo barulho do elevador, Daniel está dizendo que eu abro a geladeira na casa de todo mundo. Eu tenho realmente... Bom, eu gosto muito de ficar à vontade, então eu faço muito esforço para realmente me sentir à vontade na casa das pessoas. E pastor é o que mais faz aí na casa das pessoas, né? A gente vai muito na casa das pessoas. Bom, e aí a intimidade, ela me reserva, né? Ela me reserva uma alegria, uma expectativa, uma recompensa. O produto da intimidade é muito bom. O produto da intimidade é muito bom. Então, se você não tem intimidade, muita gente gosta dessa posição de espectador em relação à glória de Deus, em relação ao Evangelho, achando que está bom aquele lugar. Não! Deus é tão maravilhoso, o conceito ele é tão dinâmico de intimidade que você pode ter mais. Ter mais. Você conhece Jesus, eu sei que você conhece Jesus. Mas a proposta é que a gente conheça mais, porque a gente conhecendo mais e melhor, a gente vive melhor. A gente vive melhor. Tem pessoas que são tão especiais na nossa vida que se a gente conhecesse antes... Tem pessoas que eu olho e falo, poxa, se eu tivesse conhecido fulano antes, eu não conhecia ainda. Não é? E a gente tem essa expectativa. E Jesus teve essa expectativa a nosso respeito em relação ao Pai. Queria que nós tivéssemos intimidade com Ele.
Jesus estava preocupado com o testemunho dos seus, né? O testemunho é o fruto da intimidade. Eu posso testemunhar sobre você se eu te conhecer. Se eu não te conheço, eu nunca te vi na vida, eu não tenho condições de testemunhar a teu respeito. O testemunho, ele envolve a coragem de ir lá e falar a respeito, e poder também, né? Que é aquela coisa de você ter vivido a experiência e aquilo te dá uma autoridade para falar sobre o assunto. Quem é que fala melhor sobre o assunto? É a pessoa que viveu, é a pessoa que experimentou, é a pessoa que tem experiências com aquele assunto sobre a qual ela está falando. Então tem pessoas, por exemplo, que a gente pega um sobrevivente do Holocausto, isso dá uma autoridade para aquela pessoa que está falando, não é? Um ex-combatente numa guerra é uma pessoa que tem autoridade para falar sobre aquele assunto, porque não está falando de longe, está falando de dentro. E Deus tem prazer que a gente, ao falar dele, fale de dentro. Fale de um lugar de intimidade. Olha, eu ouvi Deus. Deus falou ao meu coração. Deus me fortaleceu. Eu estava no leito de um hospital e eu fui visitado pelo Espírito Santo. Eu estava num momento de aperto e Deus disse, não é esse louvor mesmo que a gente cantou aqui? O Deus cuida de mim? O testemunho dele é muito interessante. O camarada que escreveu isso aqui, ele estava com dívida de aluguel, teve que entregar o carro, porque já tinha sido expedido lá o mandado de busca e apreensão. Para não passar uma vergonha maior, ele levou o carro, né, para entregar. Estava sem dinheiro, sem nada, e olha o que ele escreve. Eu preciso aprender, porque ele cuida de mim, uma porta se fecha. Tem muita coisa bonita que sai de tempos difíceis na nossa vida. Por quê? Porque a intimidade vai gerar isso. Aliás, talvez as suas melhores amizades foram pessoas que marcaram tua vida num tempo difícil dela. Então nós estamos vivendo um tempo difícil. Então eu tenho certeza de que de muitas coisas que a gente já está vendo, uma que talvez a gente não esteja enxergando é que nós vamos ter mais intimidade com o Senhor Jesus. Nós vamos conhecer mais sobre esse Deus e eu tenho certeza que isso vai ser maravilhoso para cada um de nós. Provarmos mais de Deus. Sabe o que eu vou chegar à conclusão no final de tudo isso? Que eu não preciso de tanta coisa, mas eu preciso muito de Deus e que posso receber mais de Deus. Isso aí vai revolucionar a nossa vida, saber que a gente pode contar com Deus, que Ele cuida de nós, mais do que qualquer outra coisa na nossa vida. Bom, a segunda coisa é o conhecimento da verdade. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Então, se a gente falar sobre Jesus, a gente não pode negar essa verdade que Ele é. Nada, em termos humanos, a gente pode atribuir esse conceito de verdade num sentido absoluto. Toda verdade humana ela é relativa a quem estiver falando, as circunstâncias, a um punhado de coisas, né, que nos impedem de expressar uma verdade pura sobre nós. Mas sobre Jesus a gente tem a chance de falar sobre a verdade. Ele é a verdade. E a gente está num tempo de fake news, a gente está num tempo de pós-verdade. Nem é tão importante para as pessoas se é verdade ou não, mas elas vão passando à frente. E olha a preocupação de Jesus, falando com o Pai a nosso respeito, antes de nós existirmos. Olha, que eles possam ter intimidade contigo, que eles possam caminhar na verdade, porque quem é que vai acreditar no testemunho de uma pessoa que é mentirosa? Existem pessoas que mentem tanto que elas se tornam conhecidas por serem mentirosas, então as pessoas já não ouvem absolutamente nada, já não dão crédito algum ao que a pessoa fala. Então isso é uma coisa importante para a gente perceber, não é? Que a terapia de Cristo funciona como um fortalecimento da verdade na gente. Então a gente vai tendo algo que é muito especial, que é a capacidade de discernimento. É muito difícil discernir, e está cada vez mais difícil discernir
quem está falando a verdade. E olha só o que é tão importante, o que é tão caro para Jesus a nosso respeito, que a gente viva a verdade. Então eu e você estamos aqui à procura da verdade. E Jesus vai nos dizer qual é o caminho que a gente tem que seguir, qual é a verdade. Não há como você relaxar escutando o noticiário, se inteirando sobre as notícias, porque você não sabe o quanto daquilo é verdade. Existe uma outra coisa que é péssima, é cruel para a verdade, que é a distorção. Eu posso falar algo que aconteceu, mas eu posso dar uma entonação diferente e fazer você pensar diferente. E aí, movido por aquela distorção, você já não tem uma visão limpa das coisas. Como a gente precisa nesse tempo que Jesus ele manifeste a sua verdade e nos inunde dela a ponto da gente conseguir discernir quem é quem. Você confia mesmo em algum político? Você acha que você está à vontade, não é, com o país onde você vive? Você acha que está tudo bem? Você acha que tem alguém te dizendo exatamente o que está acontecendo? Esse é o cuidado que a gente precisa ter. Precisa ser algo vindo do céu, precisa ser algo tremendamente espiritual, a gente ter discernimento para saber aonde há o exagero, aonde há o não dito, a omissão. Muitas vezes a gente procura e precisa do que não está sendo falado. Muitas vezes a gente precisa dar um tratamento diferenciado ao que está sendo falado. Sabe o que acontece? Às vezes nós exageramos. Às vezes nós nos tornamos neuróticos em relação às coisas. Nada como saber a verdade, para que a gente fique livre desse estado que não é de saúde para as nossas emoções. Talvez você seja uma pessoa que exagere. Exagere na ira, exagere no medo, exagere na timidez, exagere, é muito audacioso e vai além do que... Né? Outro dia a gente falou sobre isso, poder, moderação e amor. O crente é moderado, e ele é moderado pelo Espírito. Bom, e a última coisa é unidade. Unidade não é ser todo mundo igual, não é sermos uniformes. Não, não é isso. Unidade é uma coisa muito difícil, mas que vale a pena, que é a gente aprender a juntar quem é diferente e produzir algo maior, melhor em função disso. Esses dias eu assisti um filme que são 7, né, Ih, agora me perdi. São 7 gêmeas. São 7 gêmeas. E num país que estava com uma política de governo de contenção de número de filhos, controle de natalidade, então cada família só podia ter um filho e isso era muito rígido, rigoroso, o controle disso. Né? E aí nasceram essas 7, ficaram clandestinas e a trama do filme é essa, né? Cada filha tem um nome de dia da semana, então uma é segunda-feira, outra é terça, e cada uma só poderia sair para trabalhar, para viver no seu dia. Então cada uma só vivia fora um dia de semana, um dia da semana. E uma coisa que me marcou no filme foi que o pai disse assim, ó, a força de vocês é o fato de vocês serem diferentes e vão se complementar, porque quando elas iam à rua, elas não poderiam apresentar a identidade real delas. Então todas tinham o mesmo nome. Mas o que fortalecia é que uma tinha competência para matemática, outro para arte, outro era mais expansiva, outro era mais tímida, mas mais intelectual. Então é interessante a gente pensar nesse exemplo. O que Jesus esperava e espera de nós é que a gente seja um. E o que significa ser um? É você ser você, eu ser eu, mas a gente se juntar e se complementar e com isso se tornar mais forte. É uma lição para a gente aprender a viver em comunidade, mas abraçando a diversidade. Por isso é que na terapia de Cristo a gente não prega usos e costumes, porque o importante não é a gente
modelar as pessoas para que elas sejam iguais, mas fortalecer para que cada um seja e fique na vocação que foi chamado por Deus, para que a gente nessa diversidade a gente ganhe pelo fato de não estarmos lutando uns contra os outros, mas estarmos juntos. Eu quero terminar pelo título dessa mensagem. Pericórese é um termo que a gente usa em teologia para falar sobre a Trindade, que tem a ver com uma comparação da Trindade com uma dança, como uma brincadeira de roda de criança, não é? Então, uma das explicações desse assunto complexo que é a Trindade é essa ideia de pericórese, que é uma dança. Imagina uma roda de crianças dançando. E aí está o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles são diferentes, mas eles se dão as mãos e eles vivem bem em comunidade entre eles. O que Jesus quer, o que o Espírito Santo quer, o que o Pai quer é nos convidar para essa dança. Darmos as mãos. Roda de criança é uma coisa alegre, leve, especial. Ninguém está ali brigado com ninguém, ninguém está ali em conflito com ninguém, a gente está junto em harmonia. Isso é tão especial. É isso que Jesus queria, que nós fôssemos um, porque à medida que a gente consegue entrar nessa roda, que não é a roda dos escarnecedores, mas é a roda de quem está vivendo a glória de Deus, a manifestação do seu amor. Quem está vivendo isso está alegre de estar vivendo isso. E a gente não está andando em círculo porque está perdido, porque não tem direção. A gente está andando em círculo porque ninguém está competindo com ninguém. Se a gente pudesse dar as mãos e ao invés de nos compararmos com as outras pessoas, nos julgando melhores ou piores do que ela, a gente entendesse que está todo mundo no mesmo barco, numa roda em que a gente está de mãos dadas, ninguém fica numa situação inferior ou superior a ninguém. Está todo mundo igual, mesmo sendo diferente. Eu não estou no seu lugar, você não está no meu. Ninguém toma o lugar de ninguém. E a graça é que entre mais gente, que essa roda fique maior. Abrir a roda para que mais pessoas possam entrar e participar. A gente não tem como explicar a Trindade. É muito difícil. Não tem algo que a gente possa definir que torne assim, o assunto fechado, esclarecido, resolvido. Mas eu gosto muito de pericórese porque eu acho que é uma maneira muito prática de explicar o que a gente quer. Eu, quando meus filhos estão brigando, eu aparto e é assim eu, é assim a Daniele. A gente não quer saber quem está certo e quem está errado, a gente não quer que brigue, assim como há uma alegria imensa de vê-los brincarem juntos. Deus quer nos olhar da sua eternidade e contemplar a gente vivendo em comunidade, a gente vivendo junto, a gente se ajudando, a gente dando força um para o outro. Por isso que eu falei que santidade é um termo complicado, porque muita gente se torna cristã e aí se fecha, se isola, não fala mais com ninguém. Não. A gente está feliz, então a gente quer brincar nessa roda, a gente quer que mais pessoas entrem na roda, a gente não quer fechar a porta para ninguém, a gente não quer dizer como é que as pessoas têm que se comportar, a gente só quer que as pessoas sintam o fluir da graça de Deus, porque isso é bênção. Vem brincar, vamos junto, vamos, porque é muito gostoso. Não há graça em brincar sozinho. Eu vejo meu filho, ele me chama, vamos brincar, e às vezes você está com dor nas costas e tudo, você tem que se abaixar, porque o gostoso é botar mais gente nessa brincadeira. E eu estou falando aqui brincadeira da melhor forma possível. Eu quero que você resgate aquele sabor da infância. Não para que a gente haja como criança no mau sentido de ser imaturo. Pelo contrário, ele diz, assim eles amadurecerão nessa unidade. O amadurecimento dessa unidade mostra que a comunidade, o viver comunitário, ele
demanda um dinamismo da gente ir aprofundando, a gente vai melhorando. Viver em comunidade não é uma coisa que se restringe a cumprir regras fechadas. Cumpriu está dentro, não cumpriu está fora. Não, a gente vai aprendendo a viver junto, é difícil. Casal pode ter 20, 30, 40, 50 anos que briga, famílias brigam, mas a gente não pode abandonar essa palavra de ordem, tem que significar como uma palavra de ordem em nós, o amor de aprender a viver junto. Não é se isolando, não é jogando as pessoas fora, é trazendo as pessoas para dentro, dizendo, é difícil, mas a gente vai se ajudar. E vamos embora rodar. Vamos dar as mãos e vamos rodar. Que a gente possa receber isso como quem recebe um banho que traz renovo e nos deixa mais leve. Jesus não foi falar, não foi fazer fofoca de mim e de você para o Pai, dizer, eles são pecadores, eles são frágeis, eles são falhos, eles são ingratos, eles não merecem. Jesus foi dizer o seguinte, que eles sejam um com a gente. Jesus nos incluiu, Jesus nos chamou para perto dele. Jesus não nos abandonou nem recusou a nossa entrada, pelo contrário, ele entregou a vida dele para a gente poder entrar na roda também e poder participar dessa alegria indizível, dessa glória inaudita, manifesta sobre nós. Deus não quis ficar sozinho na criação do seu universo, ele cria a mim e a você para que a gente possa participar da glória dessa criação. Você quer ficar de fora disso ou você quer entrar na roda também? Vamos entrar na roda. Não é exclusividade aqui, não é exclusividade para você dizer o seguinte, eu sou terapia de Cristo, o outro é metodista, o outro é batista, o outro... Não. É participarmos da glória de Deus. Isso aí não tem nome, não tem placa de igreja que consiga restringir, que consiga absolutizar. Não. É para integrar. Esse é o chamado. É para a gente integrar a glória de Deus e aprender a viver em comunidade. A gente vai melhorando nisso, a gente vai aprendendo com cada pessoa. Todos podem contribuir, todos podem dar as mãos e fazer parte da mesma roda, glorificando ao nome do Senhor. Pai, nós oramos para que o Senhor saiba o quanto nós somos gratos a Ti por o Senhor nos permitir sentir a presença do Espírito Santo, ter sobre nós o sangue precioso de Jesus, participar de um plano que só pode vir do Pai para a vida de cada um de nós. Nos ensina o que é viver em comunidade, sem ser intolerante, sem ser deselegante, sem querer impor as coisas para as pessoas, mas que as pessoas nos conheçam pelo amor entregue, pelo sorriso verdadeiro, por uma paz que não reage com agressividade, por um amor que a gente entrega e não quer nada em troca, que não fica esperando condições, mas que ama porque está conectado à fonte, então não tem medo, não tem desperdício de amor porque a gente está conectado a uma fonte de onde a gente tira mais para viver. Que as pessoas conheçam Jesus através do nosso testemunho, e para termos um testemunho que o Senhor nos dê experiências contigo de intimidade, abre os nossos olhos para que a gente discirna as coisas e possa sempre abraçar o teu amor e se deixar abraçar e amar por ele. Nós assim oramos a Ti, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Muito obrigado aí, perdão aí pelo horário. Hoje a gente teve que fazer um horário diferente para poder atender aí essa agenda com um irmão nosso lá de Recife. E a gente vai estar participando agora no Instagram. Ele vai me chamar e a gente vai falar lá sobre o poder da adoração. Quem quiser participar, quem quiser maratonar, a gente vai estar lá no Instagram, tá bom? Que o Senhor abençoe a todos,
Não se esqueça, nós estamos sendo tratados por Jesus. Amanhã, se Deus quiser, não no mesmo horário, mas às 20, a gente vai estar trazendo aqui mais uma vez uma palavra, vai estar louvando e orando ao Senhor. Amém? Um beijão aí em todos vocês. Marisa, que o Senhor te cure. Muito obrigado aí pela participação de todos vocês.